Oi, gente! Eu queria terminar esse ano gravando um vídeo sobre leituras do ano. Foi muito difícil fazer esse vídeo porque eu não lembro quais foram as coisas que eu li. Tem muitas coisas que eu li e eu não terminei, mas mesmo assim eu queria colocar aqui no vídeo pra deixar registrado. Eu não pretendo abandonar 100% nenhuma dessas leituras, mas, quer dizer, é muita leitura, né? Eu espero que um dia eu consiga terminar. E eu quero começar aqui com a minha leitura favorita do ano. Eu vou começar com ela porque não tem como. E não é uma leitura que, assim, eu esperei que fosse ser a minha leitura favorita do ano. E é Joyland, de Stephen King. É um terror meio que suspense, mistério. Não tem tanto, assim, de terror, não. Nem de suspense. Suspense é, tipo, bem pouco, sabe? Só que a questão desse livro é que o jeito que o autor escreve, a maneira que ele vai contando a história é uma maneira muito gostosa. Sabe quando você tá numa fase muito difícil de conseguir ler livros? Eu tava nessa fase e eu não tava conseguindo ler nada. E quando eu peguei esse livro, foi algo fácil, foi algo que eu peguei ali como se eu estivesse vendo uma série. Parecia que eu não tava tendo que me esforçar pra ler. Porque ultimamente no meu dia eu leio tanta partitura todos os dias que isso cansa minha cabeça não quer saber de ler mais nada, porque ela já pensa muito, e eu gosto de livros assim, que são gostosos de ler, livros que são difíceis demais, muito rebuscados, nossa, me cansa demais. Também nessa vibe de suspense, eu li esse ano Carmilla. Na verdade, eu não tenho certeza se eu li esse ano, mas eu acredito que eu tenha lido no começo desse ano. Eu preciso começar a anotar as minhas leituras, porque eu realmente não lembro. Eu li Carmilla, e esse livro, ele não tem só Carmilla. Ele tem Carmilla e O Vampiro. Só que O Vampiro eu não li. Porque eu comecei e eu achei meio chato. Então é um livro que eu meio que assim... Eu terminei, mas não terminei. Eu terminei a primeira história, mas não terminei a segunda. Mas Carmilla, eu achei um livro incrível. Eu amei a história. Também é uma história super gostosinha de ler. E ela tem uma linguagem um pouquinho mais antiga, sabe? Não é que nem um livro atual. Essa história, ela é muito vendida na internet como um romance sáfico. E eu fui muito ansiosa pra ler, porque eu nunca li um romance sáfico, esse foi o meu primeiro. Só que eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque não é exatamente um romance que eu tava imaginando. É algo mais, assim... Eu não sei explicar, na verdade. Mas, tipo, não é um romance, tipo um casal, elas estão apaixonadas. Não é isso. Se você tava com uma ideia mais ou menos igual à minha, saiba que não é. Porque eu achei que fosse isso, mas só é tipo uma vampira. Vampiros sendo vampiros, tentando apaixonar os outros pra roubar o sangue deles. É só isso mesmo. Outro livro que eu terminei é A Pianista, do Machado de Assis. E eu nunca tinha lido antes Machado de Assis. Ia começar por algo simples. Aí eu pensei em começar pelos mais famosos, mas eu falei, mano, quer saber? Eu vou começar o que tem aqui, porque A Pianista era um que tinha de graça no Kindle. E eu falei, mano, eu tenho aqui, eu vou pegar e vou ler. E eu li, tipo, em uma manhã. Eu acordei, peguei meu tablet, comecei a ler e terminei. Eu nem vi a quantidade de páginas que tinha. E eu não achei que fosse ser tão rápido assim. Mas é um livro gostoso também. É bom você ler livros no qual você tá inserido no mapa, sabe? Tipo, ele fala sobre Rio de Janeiro. Mesmo sem eu nunca ter ido pelo Rio de Janeiro, eu sei mais ou menos como funciona, porque é o meu país. Então você se sente pelo menos um pouquinho mais inserido ali na história, sabe? Mas também não é uma história tipo, uou, é só uma historinha assim, legal, gostosinha de ler. Também no Kindle eu comecei a ler Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Também do Machado de Assis. Eu acho que eu consegui comprar ele no Kindle por 50 centavos. Não sei se foi alguma promoção de Enem, vestibular, sei lá, mas eu consegui, porque eu nunca consegui ler esse tipo de livro na escola, porque a pressão do vestibular e Enem, nossa, minha cabeça simplesmente não aguentava. E eu sabia que quando eu me formasse, eu ia conseguir ler esses livros. E agora que eu me formei, eu estou indo atrás de ler esses livros. É um livro muito legal de ler. Eu não terminei de ler ele por... Tipo, não foi por falta de vontade, você pode ter certeza. Porque eu gostei bastante desse livro. Não era o que eu tava esperando que fosse, mas também nem sei o que eu tava esperando que fosse, pra ser sincera. Tanto esse livro quanto o Joyland me lembram muito a série How I Met Your Mother, porque é uma série de um homem que tá contando pros seus filhos a história da vida dele. E é basicamente isso, esses dois livros. A diferença é que não tem os filhos igual How I Met Your Mother. Mas também é um livro bem gostosinho de ler, apesar de ter algumas palavras
que não são tão usadas hoje em dia. Mas assim, a leitura não é muito difícil. Eu já li livros bem mais difíceis. Mas brasileiro, esse é o livro mais difícil que eu li. O próximo livro é curtinho, é esse aqui, Revolução dos Bichos. Esse livro é um tanto quanto polêmico, mas eu gostei muito dele. Só que eu não posso dizer muito sobre. Não vou dizer muito sobre por conta dele ser político e eu não ter terminado. Ele é um livro extremamente curto, eu me arrependo muito de não ter terminado. Eu me envergonho disso. Porque ele tem o quê? 96 páginas e eu não consegui terminar. Mas é porque eu comecei a ler num momento específico da minha vida, que eu tava saindo muito de casa, aí eu comecei a levar só esse livro. E acabou que eu peguei outros livros que eu tava mais ansiosa pra ler e deixei esse na estante. Isso aqui, tudo que eu não terminei de ler, é assim que funciona. Eu começo a ler, por conta da ansiedade de começar a ler esse livro, e aí a ansiedade vai passando e eu vou começando a achar o livro um pouquinho chato, e aí eu paro e vou pro outro livro que eu tô muito ansiosa pra ler. Dizem que é bom você ser uma piranha dos livros, porque aí você, tipo, abandona o livro e vai pro próximo, porque se você for ficar batendo cabeça em um livro só, você nunca vai conseguir ler nada. Mas é bom a gente manter o equilíbrio também, né? Esse aqui, eu quero muito terminar ele. Eu tô pensando em reler ele de novo pra terminar, porque ele é realmente muito bom. Eu gostei dele. Eu, obviamente, não concordo com a ideia do autor de escrever esse livro. Eu não concordo com as ideias políticas dele. Mas esse livro, a política que existe nesse livro pode ser colocada de diversas maneiras possíveis. Você pode ver isso de diversos ângulos possíveis. Você pode analisar isso em diversas outras sociedades, não só da maneira que o escritor pensou em ser escrito. Indo pro próximo livro, também nessa área mais de distopia e política, a gente tem o segundo livro de Duna, O Messias. Eu gostei muito desse livro. Duna, número 1, o primeiro livro de Duna é o meu livro favorito da vida. E também é o livro mais difícil que eu li na minha vida. Esse livro, ele tem um dicionário atrás. O autor é maluco. A política desse livro simplesmente me fascinou. Eu amo livros com histórias mais políticas, de distopia, assim. Eu adoro. Esse livro me fascinou. Só que o segundo livro não me pegou tanto quanto o primeiro. Não foi a mesma coisa, não foi o que eu tava esperando. São mais de 10 anos depois, acho que são mais ou menos 10 anos depois do primeiro livro. E a sociedade mudou demais, muita coisa muda. Parece que falta um livro no meio entre esse e o primeiro. Assim, eu gostei, foi difícil terminar. Eu, sinceramente, não sei como consegui terminar esse livro. Mas eu também comecei a ler o terceiro. Esse aqui é o terceiro livro de Duna, Filhos de Duna. Ele é mais grosso. O primeiro livro é mais grosso do que esses dois, é mais ou menos esses dois juntos. E o que acontece? Eu não fui tão fã desse livro. Eu não consegui terminar ele, eu parei ele bem no comecinho aqui, olha. Porque assim, Duna, Frank Herbert, ele já tem uma linguagem difícil de ler. Se a história não te cativa, você não vai conseguir terminar esse livro, porque a leitura já é difícil, já é maçante, você já tem que quebrar a cabeça ali. É um universo que você tem que pensar. Se você não gostar do livro, não vai, simplesmente não vai pra frente. E eu tentei muito e eu não consegui sair do lugar. Porque o que acontece? Esse livro não tem os mesmos personagens. Tem um personagem ou outro, mas não são os mesmos personagens. O que eu não gostei é que parece que a história, toda página que você vira é a mesma coisa. Você vai virando página e parece que eles estão falando a mesma coisa. Ai, gente, eu juro que eu não consegui aguentar isso. Aí eu desisti, eu pretendo continuar porque é a saga do meu livro favorito. Eu preciso continuar. Tem mais uma trilogia depois dessa e eu queria poder ler essa trilogia também. Fora os outros livros que foram escritos pelos filhos do autor. E eu queria muito poder ler. Mas, nossa, isso aqui é muito difícil. O livro que eu estou há anos tentando terminar também é este aqui. Esse aqui é o livro que eu tô há mais tempo lendo ele. Eu não lembro quando que eu comprei ele, eu acredito que eu tava no ensino médio. Mas eu sou apaixonada por esse livro. Eu tenho uma tatuagem com uma frase desse livro. Só que acontece que ele é um livro de estudo. E ele conta a história de toda a história da música.
Isso é incrível, é lindo, eu amo ler ele. Só que ele, tipo, tem tudo isso de página e as letrinhas são desse tamanho. Mas assim, também tem muito desenho, muita imagem. Só que, assim, eu leio bastante ele. Eu gosto muito de estudar a história da música, então ele é perfeito. Mas eu não consigo pegar pra ler ele de uma vez. Leio de pouquinho em pouquinho. Eu já fiz trabalhos, vários trabalhos da faculdade e do conservatório que eu cheguei a usar esse livro. Esse livro salvou a minha vida. Eu já fiz muitos trabalhos com ele. E por conta disso, eu leio, tipo, tudo lá no começo, tudo lá no final, tudo no meio, porque eu vou dando uma pesquisada nele, já fiz relatório e pesquisa com esse livro. Eu amo ele, ele tem, tipo, quase tudo, mas é uma fonte de pesquisa muito boa esse livro. Então, por mais que eu não tenha lido tudo ele, é muito bom eu ter ele junto comigo, entende? Também nessa vibe mais de teoria musical e tal, eu tenho esse livro, que eu comprei na Bienal. Foi o livro mais caro que eu comprei na minha vida. Eu tento nem pensar um pouco nisso. Eu fiquei apaixonada por ele. O ruim dele é que a capa dele é muito frágil. Tipo, ela fica toda coisa. E, gente, assim, se for pra comprar um livro e ele ficar na estante de casa, pra mim não funciona. Eu sou de tipo de pessoa que pega o livro e enfia na bolsa e eu vou ler em todo lugar. Eu não vou ficar na minha bolsa, não vai faltar livro, sempre vai ter um livro na minha bolsa. Então, meus livros vão ficar marcados. Então, eu espero que tenham livros que aguentem, tipo livro de capa dura. Se bem que os livros de capa dura ficam com a pontinha. Enfim, esse livro, ele conta, é a trilha do pop, basicamente. Ele conta a história dos gêneros musicais ao longo dos anos. Tem aqui rock, MPB, música country, música punk, hip hop, dance music e pop. Tá tudo aqui. Eu não consegui sair do rock. Entendeu? Eu não consegui terminar. Ele é um livro grande, mas assim, o jeito que o autor, Kelefa é o nome do autor, eu não sei se é um homem ou uma mulher, mas o jeito que o autor conta a história é um jeito muito gostoso. E ele conta lá como foi surgindo a MTV, como foi surgindo o rock, como o rock foi se desenvolvendo ao longo dos anos, como é muito discrepante essa ideia do que é rock pra um, o que não é o que é rock pra outro. É muito doido, eu acho isso incrível. E como o rock é um dos meus gêneros musicais favoritos, isso mudou totalmente a minha maneira de escutar a música. Só que eu não consegui terminar ele porque eu tava afim de ler histórias. Eu tava afim de, tipo, sair da minha realidade, sabe? E ele não me proporciona isso. Infelizmente, ele é um livro de estudo. E como eu passo muito tempo estudando música, eu precisava dar uma pausa nisso. Eu pretendo sim voltar, porque ele é um livro maravilhoso. E no resumo que você tem, você já vê que tem muitas outras coisas boas vindo pela frente nos outros estilos de música. Um livro infantil que eu li esse ano foi esse aqui, Neguinha Sim. É um livro sobre o cabelo crespo. Eu achei ele a coisa mais linda. Quando eu vi a capa, eu lembrei na hora daquele meu livro de infância, que todo mundo leu esse livro na infância, que é Menina Bonita do Laço de Fita. Eu lembrei na hora deste livro e eu quis comprar e tava super barato. Eu falei, obviamente eu vou levar. Eu vou guardar. Um dia, se eu tiver sobrinha, se eu tiver uma filha, eu irei ler esse livro. Ele é super curtinho, é sobre aceitar o cabelo. E no final, você ainda tem uma partitura pra você tocar e cantar a música junto. E tem a letra aqui. E, gente, eu amei. É muito fofo, muito fofo. Voltando um pouco para essa parte de música, eu li também esse livro do Heitor Villa-Lobos, um pouco sobre a história dele. É um livro super curtinho também. A maioria desses livros eu comprei tudo em sebo, então por isso foi, tipo, bem barato. Esse livro ele tem várias imagens, assim, olha, não tem texto grande, nada demais, é só, tipo, realmente um resumo sobre a vida do autor. Eu queria ler sobre ele e também é muito bom a gente ter repertório para caso for fazer trabalho ou pesquisa. É muito bom ter esse tipo de coisa. Eu gostei muito desse livro e eu li ele numa consulta médica que eu fui. Levem livros à consulta médica. Do mesmo autor de A Fazenda dos Bichos, 1984. Eu li esse livro recentemente. Eu não terminei também. Eu parei no começo. Muitas pessoas indicam esse livro, e esse livro ele é uma distopia também. E como eu sou apaixonada por distopia, eu não poderia deixar de ler esse livro. Só que por algum motivo, eu não lembro, eu parei de ler ele. Eu acho que era só esse negócio de ansiedade. Gente, eu comprei muito livro novo, principalmente na Bienal de Livros que teve aqui em São Paulo.
E eu vou comprando e eu vou querendo ler todos ao mesmo tempo, só que não dá pra ler todos os livros ao mesmo tempo. E aí eu começo, paro, termino, volto e eu fico nessa confusão e eu nunca termino. Mas é bom, ele não é ruim. Ele nem chegou a acontecer alguma coisa, eu nem dei tempo. Ele só tava, tipo, naquela apresentação do mundo, mostrando como é a rotina e tal, falando sobre a política e a ditadura, piriri pororó. Legal. Dá pra perceber, nesse livro aqui, eu consegui perceber a maneira que o autor escreve pra tentar criticar o comunismo. E eu achei interessante. Não concordo com ele, mas eu achei muito interessante. O meu livro que eu estou lendo no momento agora, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Gente, esse livro é muito gostoso de ler. O único defeito desse livro é que ele não usa acentuação de fala. Ele não usa aspas, ele não usa... Gente, qual que é o nome? Me fugiu o nome. Acentuações básicas de fala, ele não usa. E isso confunde muito. É um texto corrido. O narrador fala, vírgula, personagem fala, vírgula, outro personagem fala. E as vírgulas dos personagens são misturadas com as vírgulas das falas dos próprios personagens. E isso te confunde demais. Você não sabe quem que tá falando. Dizem que isso é pra você... Parece que você tá ali dentro mesmo, conversando com as pessoas. Mas pra mim... eu me sinto uma cega, realmente. Eu me sinto bem cega, faz sentido. Mas eu também ainda não terminei. Eu tô no meio do livro. Eu pretendo terminar esse livro. Não esse ano, porque amanhã já é ano novo. Mas eu pretendo terminar ele já. Porque ele não é meu, ele é emprestado e eu quero já devolver. Mas assim, ainda não aconteceu nada. Eu ainda tô, assim... Por mim, eu desistiria desse livro. Eu só não vou desistir porque esse livro recebeu o Nobel. E eu quero saber o porquê que esse livro recebeu o Nobel. Sem precisar fazer um curso. Por favor, eu não quero ter que fazer um curso de interpretação de texto só pra entender esse livro. Eu quero ler esse livro e entender. Senão, aí eu vou ficar chateada. Agora, indo pra uma parte mais nerd, geek... Eu comprei esse livro na Bienal também, A Sombra da Rainha. O primeiro volume é sobre o Império da Rainha Amidala em Naboo. Pra quem não sabe, isso aqui é um livro de Star Wars, tá bom, gente? Esqueci de especificar, é Star Wars. Que fala sobre o Império da Rainha Naboo quando ela tinha 13 anos. E esse aqui é quando ela deixa de ser rainha e quando ela começa a ser senadora Amidala. Eu sou muito apaixonada na Padmé. Muito apaixonada nela. Eu amo essa parte política de Star Wars, amo do fundo do meu coração. E eu queria me aprofundar mais. E eu vi esse livro e falei, esse é o momento, e eu vou comprar. Porque eu amo muito no fato dela ser uma... O que ela é mesmo? Eu esqueci. Eu amo o fato dela ser a senadora, lembrei, senadora. Eu amo o fato dela ser a senadora Amidala. E eu não sabia que esse livro existia. Quando era, tipo, tudo que eu queria e eu achei exatamente o que eu queria. Só que eu não terminei de ler. Eu parei no começo. Eu parei esse livro, eu parei de ler esse livro pra começar a ler este. Só que é aquilo. No começo do livro ele não cativa. E aí eu vou desistindo e paro. Agora, pra uma parte mais HQ, eu tenho essas duas. Essa... da Viúva Negra e essa dos Vingadores A Queda. As duas eu também comecei e não terminei. Eu não tenho a menor ideia de onde eu tô, porque eu não marco a página HQ. As duas são de capa dura. As duas eu comprei em sebo. São Os Amores da Minha Vida. Essa aqui eu tenho um motivo muito bom pra eu ter desistido de ler ela. Acontece que apareceu muitas histórias, começou a aparecer muito o Homem de Ferro. E eu não gosto do Homem de Ferro. Eu não gosto do Tony Stark. Eu não quero ver ele. E tinha só o Tony Stark, só tinha o Homem de Ferro. A Viúva Negra nem tava na história. Eu lia e só tinha o Homem de Ferro. Aí eu falei, aí não vai dar, desisti. Um dia quando eu tiver afim assim de ler Homem de Ferro, eu paro e termino esse negócio. Mas olha, não dá. Vingadores A Queda. Eu estou lendo agora, junto com o Ensaio sobre a Cegueira. Na verdade, eu dei uma pausa pra terminar de ler o Ensaio sobre a Cegueira, pra eu terminar mais rápido de ler, entendeu? Mas se algum dia, geralmente quando eu tô na aula, eu gosto de levar HQ. Tipo, em aulas mais rápidas. Daí, tipo, eu leio mais rápido no intervalo, sabe? Mas Vingadores A Queda, se eu não me engano... Se eu não me engano, posso estar enganada, mas é a HQ que vem antes de Mutação X. E Mutação X é a HQ do 100 Mais Mutantes, que a Wanda mata geral. E eu li esse, só que eu não li Vingadores A Queda. Aí eu tô tentando consertar meu erro.
O meu segundo livro favorito do ano... Nossa, eu tô deixando pro final, né? Deixei o primeiro lá no começo e o segundo aqui no final. Mas enfim, eu também não tenho ele aqui, porque eu também peguei ele emprestado. Mas é Anne de Green Gables. Esse livro, eu achei ele incrível. Eu não sei explicar o porquê, mas eu preferi 1000 vezes os livros do que as séries. Eu sei que as séries Anne with E é a favorita de todo mundo ama essa série. Só que eu comecei e eu não gostei, eu achei muito chato a Anne ficar falando. E por algum motivo, o fato dela ser toda faladeira no livro, fez eu gostar muito mais. E é uma criança, e ela vai contando o dia a dia dela, do jeito dela, e ela fala, não para de falar. E eu amei. Você tem a saga de livros da Anne, que você vai seguindo os anos de história dela. E, gente, vou te contar um segredo pra vocês. O livro não tem nada a ver com a série. Tipo, é a mesma história, mas eles mudam muita coisa. Assim, muita coisa. Porque o livro, ele é um livro antigo. Ele é de uma autora de, sei lá, 1800. Não tem como a autora de 1800 ter escrevido a história que foi da série. Eu admiro muito a história da série. Tem muita pauta importante a ser discutida na série, mas essas pautas não existem nos livros. É um livro antigo. Na época eles nem pensavam em discutir esse tipo de coisa, entende? É um livro de época. Então tem muita gente que começa a ler o livro e acha que vai ter a mesma mentalidade da série. Gente, não vai. Um exemplo muito grande que eu falo sempre é o fato da Anne ter ficado com Gilbert. O fato da Anne gostar do Gilbert na série não acontece no livro. Tipo, ela gosta dele, mas ela demora, tipo assim, uns 3 livros pra ela começar a pensar na possibilidade de gostar dele. 3 livros. O que na série são alguns episódios, aqui na série são os 3 livros. Então, se você quer ver o romance deles, se você quer ver algo mais aprofundado assim no livro, então você não vai ver, sinto muito. Só vou avisando. E eu também li o segundo, Anne de Avonlea, e também eu li o terceiro, que eu não lembro o nome. É Anne de sei lá o que, eu não lembro o nome. Mas o primeiro é ela na escola primária, o segundo ela na escola secundária, que ela tá fazendo especialização para entrar na faculdade, e o terceiro ela já se formou na faculdade, né? Porque ela se especializa para entrar na faculdade, entra na faculdade, e o terceiro ela já se formou na faculdade e ela tá dando aulas. Eu não li tudo, porque o livro não era meu, eu peguei emprestado e eu queria devolver logo. Aí eu fiquei, eu tenho um monte de livro pra ler mesmo, eu vou devolver de uma vez esse aqui. Mas eu queria muito terminar, eu tenho vontade de comprar essa saga, porque eu realmente gostei muito. Eu não esperei que eu fosse gostar tanto assim. Mas eu pretendo comprar, dizem que é bem baratinho, e eu quero terminar de ler todos, porque eu quero saber o que aconteceu com a Anne até ela ficar velhinha. E é isso, esses foram os livros que eu li em 2024. Eu provavelmente devo ter esquecido de algum livro. Eu provavelmente esqueci de algum livro. Mas esses são os que eu lembro, ou os que estão aqui na minha frente, pelo menos. Tem muitos livros que eu pego emprestado e por isso eu não vou ver e não vou lembrar. Mas, infelizmente, eu não terminei muitos livros esse ano, eu queria poder terminar mais. Mas quem sabe, fica de meta aí pro próximo ano. Isso e obrigada por assistir até aqui. Tchau!